Boa tarde a todos e a todas, né? Estamos aqui no nosso segundo dia, né, do 9º encontro do Grupo Modos, que esse ano tem o título Formas de Pensar, Modos de Arte. Estaremos aqui por mais 2 dias, né, com 2 sessões, né, de mesas de comunicação. E esse ano, né, nós resolvemos, então, chamar nossos né, orientandos para, de certa maneira, sublinhar, né, uma das metas do Grupo Modos, que é a formação, né, quer dizer, de novos pesquisadores. Bom, o Grupo Modos, né, para quem não conhece, é um grupo de pesquisa que reúne 6 diferentes, né, programas de pós-graduação de universidades públicas, né, que é a Unicamp, a UFRJ, a UNB, a UFBA, a URGS e a UERJ. E no seu título, né, quer dizer, completo, é Histórias da Arte, Modos de Ver, Exibir e Compreender, né, e ainda edita uma revista de História da Arte, que é a Revista Modos. Bom, sem mais delongas, né, vou passar então a palavra, né, à mediadora de hoje, né, que é a nossa querida colega Ana Albani, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai fazer as devidas apresentações e mediar a mesa de hoje. Por favor, Ana. Obrigada, Marise, pela abertura, pela apresentação. Cumprimento, então, todos e todas que estão aqui. Nós vamos dar início a essa mesa, segunda mesa de apresentações. Nós contamos hoje com um pesquisador, uma pesquisadora, vamos começar, e o tema vai girar em torno de questões relativas a exposições, curadorias, projetos expositivos. Isso está bastante ligado a algumas das linhas principais de pesquisas que desenvolvemos no Grupo Modos, né? Então, a nossa primeira mesa vai ser com Francisco Dalcol, a segunda parte da mesa seguimos com Sônia Salcedo. Agradecemos mais uma vez aqui, não é, em nome do grupo, que vocês tenham aceito o nosso convite. Claro, todos nós temos equipes de pesquisa e não é, os convites foram feitos também muito pensando na diversidade do perfil, em atender, que eu acho que é uma das coisas muito ricas do Grupo Modos, que é esse caráter interinstitucional e de ter pesquisadores, agregar, congregar de vários pontos do país. O Francisco Dalcol vai trazer uma apresentação a partir da sua pesquisa de tese de doutorado, e ele segue pesquisando e atuando nessa linha. O Francisco vem de uma formação inicial na área de comunicação social, de jornalismo. Depois também foi meu orientando, não é, na Universidade Federal de Santa Maria, com uma pesquisa que já lidava com questões de curadoria, pesquisando um estudo de caso específico, e depois no programa de pós-graduação em artes visuais, também na área de história, teoria e crítica, quando segue adensando questões relativas às relações entre crítica e curadoria, e que é um desdobramento, não é, o que ele vem nos trazer aqui, até porque agora agrega uma experiência muito enriquecedora e específica, não é, à frente da direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Então, eu vou fazer uma apresentação a cada vez, não é, que eu acho que facilita. O título é A Curadoria de Exposição enquanto Espaço de Crítica, e Francisco Dalcol é pesquisador, crítico e historiador da arte, curador, editor e jornalista, atual diretor-curador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Doutor em História, Teoria e Crítica da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, do Programa de Pós-Graduação da URGS, com estágio de doutoramento no exterior pela Universidade Nova de Lisboa. Sua pesquisa de doutorado trata das intersecções entre crítica de arte, exposição e curadoria, tendo defendido em 2018 a tese intitulada A Curadoria de Exposição enquanto Espaço de Crítica, a constituição de um campo de prática e pensamento em curadoria no Brasil, anos 1960 e 80. Com mestrado em Teoria e Crítica da Arte, é bacharel em Comunicação Social, habilitado em jornalismo, além de membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, da ABCA e da ANPAP, né? E tem se dedicado, então, a pesquisas na área de história das exposições, e também é professor no curso de especialização em práticas curatoriais da URGS, no qual atua exatamente com disciplinas na área de história das exposições. Na sequência,
vem a fala da Sônia Salcedo, a qual eu farei a apresentação, não é? Antecedendo a fala de Sônia, e ela nos trará a apresentação Cena e Visualidade sobre o lugar da exposição de arte nos dias atuais. Nós vamos fazer em sequência as duas apresentações, na sequência aí abriremos para o debate. Francisco, então, te passo a palavra, não é? São 30 minutos, depois seguidos passamos para a Sônia, e abrimos para o debate, que eu acho que vai ter trocas muito interessantes, já que as apresentações conversam entre si. Francisco, a palavra, então, está contigo. Obrigado, Ana. Vou abrir minha apresentação aqui. Começar a falar. Parece bem para vocês? Sim, sim. Sim, Francisco. Obrigado, muito obrigado. Bom, boa tarde a todo mundo. Inicialmente eu gostaria de agradecer a organização do encontro, Grupo Modus, e parabenizar pela realização do evento. Gostaria também de cumprimentar os e as participantes, em especial minhas colegas de mesa, Ana, agradecer pela apresentação, e também a Sônia, que está aqui conosco. A minha é uma honra e privilégio estar aqui com vocês, integrando essa bela programação que o encontro nos traz, ainda mais e, sobretudo, com a chance e oportunidade de falar em torno e além da tese. A tese é algo que a gente termina para fins de redação do estudo e para sua defesa, né, diante da banca, mas, em verdade, a tese segue e prossegue aí com a gente, mesmo que não queiramos, reverberando e ressoando no devir da nossa atuação e pesquisa, sempre com novas conexões, relações, reflexões, muitas vezes sendo até melhor compreendido. E é um pouco dessa maneira que eu me vejo aqui hoje, vou tentar me colocar. O que eu vou apresentar aqui se coloca como um relato de pesquisa, claro que não vai ser a defesa da tese, eu já passei, né? Mas enfim, o debate está aberto. É uma pesquisa, então, de tese que foi desenvolvida por ocasião do doutorado em Artes Visuais, História, Teoria e Crítica, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com bolsa de pesquisa pela CAPES, né, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, sob orientação, como já comentado aqui, da professora Ana Albani de Carvalho. Bom, esse é o título, então, da minha fala, que vem do título da própria tese. Aqui só rememorando, né, a banca, né, avaliadora do trabalho, e gostaria de começar falando que a pesquisa deve-se origem ao interesse que eu vinha desenvolvendo, como a Ana já comentou na apresentação, desde o mestrado, em investigar e refletir sobre os modos e os lugares que a crítica de arte possa encontrar e se manifestar na contemporaneidade, né? Ao ter em conta que se trata de um tema um tanto quanto amplo, eu optei na tese por desenvolver um estudo voltado à discussão sobre as possíveis relações entre crítica, exposição e curadoria em artes visuais. O interesse está relacionado também ao meu próprio lugar, onde me situo e a partir de onde me movimento, né? Naquela ocasião, um crítico e pesquisador que se endereçava para a curadoria de exposições, ou seja, que passava a fazer curadorias, procurando encontrar nelas um espaço de colaboração com os artistas, né, sobretudo em exposições de arte contemporânea, de artistas atuantes, né, e um lugar de manifestação do pensamento crítico, né. Nesse sentido, a questão inicial e mobilizadora foi indagar se a curadoria de exposição constituiria um potencial espaço de crítica, né? Essa era a minha pergunta. O espaço de crítica eu vou adensar ao longo da tese, vou definir o que eu entendo por espaço, isso fica do trabalho, né, em si, mas essa era a pergunta central e norteadora. Entre as preocupações e reflexões motivadoras, figurava a constatação da gradual rarefação dos espaços da crítica de arte na imprensa, em décadas recentes no Brasil, sobretudo se compararmos as décadas de 50 a 80, né, o lugar da crítica de arte nesse período nos jornais, sobretudo, assim também como a constatação de que considerável parcela dos discursos críticos sobre a arte tem sido produzida a propósito de projetos
curatoriais em instituições, né? E tem encontrado circulação em livros e catálogos de exposição, entre outros modos de publicação, difusão, circulação, né? Que não o tradicional meio de manifestação pública da crítica de arte, né? Sobretudo a imprensa escrita, né? Então, ao estudar e analisar as discussões em torno da propalada crise da crítica, né, passei a observar que uma das questões envolvidas se relacionava à sua gradual retirada da imprensa, desse meio privilegiado, né, da crítica de arte, e, portanto, a perda de um horizonte de maior extensão quanto à sua inserção pública. Uma rarefação da crítica de arte da imprensa, conforme eu argumento ao longo da tese, que é acompanhada pela prevalência do jornalismo, digamos, de entretenimento, serviço, né, dentro do que denominamos por jornalismo cultural, né, bem como pela intensificação dos discursos críticos das curadorias de exposição no âmbito das instituições artísticas, sobre os quais concorrem certamente relações complexas quanto aos interesses de mercado, mídia, de circuito, né? Então, perceber essa diferença e tentar pensar sobre isso. Bom, a meu ver, tais modificações têm entre suas consequências alterações nas lógicas de inserção e legitimação de valores artísticos, operadas pela entrada de novos atores e instâncias, né, que passam a ganhar maior papel de importância na intermediação entre arte e público, né? E entre as faces mais visíveis figuram aí os curadores e as instituições artísticas, como, né, já mencionei. Bem, então, ao argumentar sobre o que eu passei a denominar como deslocamentos do discurso crítico em direção a uma esfera ampliada da circunstância de apresentação da obra e do trabalho de arte, né, eu considerei alguns pontos, né? O primeiro deles, né, vou elencar 3 deles aqui, né? Um deles tem a ver com as novas concepções e entendimentos sobre os processos e as estratégias de apresentação e recepção do trabalho de arte. Um outro aspecto envolve o que eu considero como os borramentos de fronteiras e distinções entre os papéis e as posições do artista, do espectador, do crítico e do curador. E um terceiro ponto, o estabelecimento de um contexto em que o circuito artístico se torna fortemente institucionalizado e sob cujos atores passam a incidir agenciamentos ainda mais intensificados pelo sistema. É certamente um quadro bastante amplo, de profundas redefinições de categorias artísticas, estéticas e mesmo históricas, cujas injunções ultrapassam o meio artístico, englobando os campos também da cultura, da economia e da própria política. Eu entendo, né, a maneira como pude observar ao longo do estudo, que essas alterações que eu aqui me refiro, elas se relacionam a uma série de acontecimentos que atingem o campo da arte, ao menos desde os anos 60, né? E alguns, né, que eu posso citar e que são amplamente conhecidos, mas que é importante observarmos, né, em relação e no conjunto, né? Certamente a crise das vanguardas históricas e dos ismos modernistas, né? O questionamento dos determinismos universalizantes, dos discursos evolutivos e das metanarrativas que embasavam e legitimavam determinada concepção de arte. Os embates sobre o caráter judicativo e autoritário da crítica de arte. A inserção do artista e do próprio trabalho de arte na esfera da crítica e, de outra parte, da crítica na esfera da criação. O questionamento do museu e da instituição, a arte, né, das instituições, no sentido mais geral, em seus modos de exibir e imputar valor. A rarefação e o decréscimo da importância da crítica de arte na imprensa escrita, algo que eu já mencionei anteriormente. E a preponderância da atividade expositiva e curatorial no âmbito das instituições artísticas, como também já sinalizei. No contexto dessas mudanças e acontecimentos relacionados, dessa maneira como eu procuro desenvolver e aprofundar na tese, né, passei a observar
que é também a partir dos anos 60, que se verifica que críticos de arte, vamos dizer assim, stricto sensu, passam a atuação e reflexão em torno de projetos de exposição e curadoria em extensão à sua atividade na crítica de arte. O estudo e a análise da atuação e do pensamento de críticos brasileiros permite identificar que, historicamente, diversos delas, se dirigem à curadoria de exposição, né, em termos históricos, né, seja organizando mostras e escrevendo textos de apresentação, ou, de outra parte, realizando comentários de recepção crítica, né. Ao mesmo tempo, podemos observar casos e situações, notadamente entre os anos de 1960 a 1980, o período compreende essas décadas, né, em que críticos de arte se dirigem à curadoria de exposição como desdobramento de sua atuação na crítica e também refletindo sobre o próprio estatuto da crítica de arte. E é nesse sentido que eu defendo que a crítica de arte tem importante papel na constituição de um campo de prática e pensamento curatorial no Brasil. Entre outras palavras, né, que a curadoria se desenvolve também como extensão e desdobramento da crítica de arte, né? Primeiramente, em uma época em que a atividade curatorial começa a se consolidar, ainda sem ser assim nomeada, e a seguir em uma fase de reconhecimento e institucionalização, tanto do termo curadoria como da função. Cumpre ressalvar, né, que não se trata de argumentar sobre alguma exclusividade quanto ao papel da crítica de arte na formação do campo curatorial do Brasil, mas talvez de uma especificidade, né? Comento isso porque considero que outras vinculações também participam da constituição desse campo curatorial, entendendo que o mesmo se configura a partir de cruzamentos diversos, né? E alguns que podemos citar e considerar são, a exemplo das demandas e agenciamentos institucionais, ou mesmo da gestão e da produção cultural, da pesquisa em história da arte, teoria da arte, da produção de artistas e grupos que organizam exposições, né? E mesmo de artistas que realizam curadorias e dos chamados, vamos colocar entre aspas, curadores tradicionais que atuam junto a coleções e acervos em âmbito museológico, institucional, acervístico, né? Que é o lugar em que ora estou, né? À frente de um museu. A percepção de que a implicação da crítica de arte na formação e consolidação da atividade curatorial no Brasil merece análise e aprofundamento, se deu na medida em que, ao longo da pesquisa e dos estudos dos textos que eu levantei relativos ao tema, percebi a recorrência da discussão sobre essas relações entre crítica e curadoria, e identificando aquilo que passei a denominar como entendimentos e desacordos. A partir do estudo da crítica de arte no Brasil, né, que é de onde começa, né, essa pesquisa, ou seja, a parte da crítica de arte, né, eu passei a analisar a produção e a atuação de diversos críticos brasileiros a fim de investigar vinculações e implicações quanto ao desenvolvimento de um campo de prática e pensamento em exposições e curadorias no Brasil, né. Tendo em conta que essa constituição decorre entre os anos de 1960 a 1980, no período dessas décadas, conforme eu já mencionei, referi, a minha hipótese de investigação passou a ser que textos, exposições e curadorias de críticos organizadas, né, curadas por críticos brasileiros nesse período, oferecem antecedentes, marcos históricos, casos exemplares, situações paradigmáticas e aportes teóricos para se refletir sobre as possíveis relações entre crítica, exposição e curadoria. No direcionamento, então, dado à pesquisa, a motivação se deu por querer compreender a curadoria de exposição a partir, portanto, da atuação de críticos curadores, vamos chamar assim.
Assim sendo, o propósito do estudo consistiu em identificar e discutir a implicação da crítica de arte na formação da curadoria contemporânea de artes visuais no Brasil. Assim sendo, a investigação, como eu já comentei, se movimenta do estudo da crítica de arte em direção à curadoria contemporânea de exposição em artes visuais. O interesse foi perceber as conformações da atividade crítica, em simultâneo as possibilidades de seu exercício no âmbito da curadoria de exposições. Isso envolve duas constatações, né? Críticos atuam como curadores, fazendo das exposições um espaço de crítica, e também discutem sobre as relações entre crítica e curadoria, formulando um campo discursivo de argumentos, no qual concorrem diferentes compreensões e posicionamentos. Ao mesmo tempo, né, ao me posicionar em uma linha de pensamento que enfatiza as condições de apresentação, difusão da arte, como sua base de investigação, né, passei a ter em conta os atravessamentos, as contaminações e os atritos entre processos artísticos, estratégias expositivas e procedimentos curatoriais. Ou seja, os possíveis modos de interlocução e colaboração entre artista e crítico no endereçamento, apresentação e recepção do trabalho de arte. Dito isso, a questão de partida pode ser formulada da seguinte maneira, então. Considerando o decréscimo da presença da crítica de arte na imprensa e os crescentes deslocamentos do discurso crítico para a esfera de apresentação, mediação e recepção do trabalho de arte no âmbito institucional, em que medida a curadoria em artes visuais pode se configurar enquanto extensão e mesmo desdobramento da crítica de arte? Né? A essa questão desdobraram-se outras questões específicas ao contexto brasileiro e que também interessaram o estudo. Né? Ao contrário de países do norte, do hemisfério norte, onde o sistema artístico é mais desenvolvido e as posições, digamos, melhor demarcadas, apresentando características mais enraizadas, né? Passei a compreender que em contextos como o Brasil, o sistema artístico não é configurado por posições tão fixas ou marcadas desde sua gênese, ou então, historicamente. Ao contrário, são as sobreposições e movimentações dos atores entre diferentes papéis e funções, muitos deles complementares e interrelacionados, né, que caracterizam a dinâmica do nosso campo. O que acaba por nos apontar que a consolidação em curadoria no país se constitui a partir de quem assume esse lugar, movimentando-se entre outras atividades que integram esse mesmo campo. Muitas vezes em extensão e de maneira integrada, ou mesmo acumulando atribuições. É fato, né, que essa maior precariedade se manifesta como um problema se compararmos o panorama institucional do Brasil aos grandes centros, né? Contudo, uma precariedade que não está ligada à ordem da produção intelectual ou artística, pelo contrário, sendo, portanto, mais da estrutura institucional, ligada a aspectos econômicos e políticos que conduziram e conduzem a configuração do sistema artístico no Brasil. Mas do que vem a pergunta? Mas não será justamente essa precariedade que nos distingue e particulariza, né, nesse estudo comparativo? Assim, a meu ver, é exatamente o borramento de papéis e funções que caracteriza o desenvolvimento tanto da crítica como da curadoria no país. É nesse sentido que na tese procuro argumentar sobre a implicação do campo da crítica de arte no campo da curadoria contemporânea de artes visuais no Brasil. Como fundamentação metodológica e conceitual, a pesquisa mobilizou um levantamento de textos publicados referentes a debates críticos, referenciais históricos, aportes teóricos, proposições artísticas e, claro, projetos expositivos e práticas curatoriais. Esse material compõe o corpus de análise a partir do qual as questões foram formuladas e a reflexão se encaminhou. Uma das contribuições pretendidas com a tese foi o estudo e análise de um corpus representativo do que foi dito, escrito e publicado a respeito das relações entre crítica, exposição e curadoria. A opção feita foi trabalhar com levantamento de material publicado,
de modo a priorizar o que se falou, debateu, opinou, pronunciou, discutiu e refletiu sobre as intersecções entre crítica, curadoria e exposição. Assim, são mobilizados textos críticos que tiveram lugar em jornais, livros, catálogos de exposição e outros tipos de publicação, compondo um conjunto de textos críticos que foram estudados e analisados enquanto objeto de análise e discussão, né? O corpus ao que me referi, né? No que toca às especificidades da investigação. No tratamento desse material, percebi 3 esferas de debate interrelacionadas, né? Crise da crítica, que eu já mencionei aqui, o fenômeno da exposição e a ascensão da curadoria. Eu não as considero separadamente, né, mas como âmbito geral no qual concorrem argumentos e compreensões vinculados a diferentes posicionamentos e pontos de vista. Além desse corpus composto pelos textos, um segundo procedimento se deu com a identificação de exposições nas quais críticos de arte assumem a curadoria e a ela se dirigem, enquanto extensão de sua atividade na crítica, tendo escrito e se posicionado a respeito paralelamente às próprias experiências e propostas. Além de privilegiar projetos expositivos realizados por críticos de arte, as escolhas se guiaram por curadorias que potencialmente oferecem um posicionamento crítico em relação à produção artística, incitando discussão, debate e reflexão. Ao mesmo tempo, esse sentido crítico tem como antecedente e mesmo origem vínculos e relações estreitas com o próprio projeto crítico desenvolvido por aquele ou aquela, né, que ora assume a posição de curador de exposição. Bom, aqui muito rapidamente mostrando então a capa da tese, que foram as imagens que foram utilizadas para a divulgação da fala, né, e eu vou voltar a elas, mas aqui já situando os dois casos de estudo, né, na parte de cima as proposições do Frederico Moraes e abaixo, né, o trabalho realizado pela Sheila Lerner na Bienal de São Paulo, né, notadamente a edição que ficou conhecida pelo seu segmento denominado A Grande Tela, né. Aqui, muito rapidamente também, só mostrando a estruturação do trabalho, né, e lembrando que o plano de investigação e pesquisa muitas vezes não atende ao plano de redação, né, que são coisas diferentes, então, uma vez feita a pesquisa, a sistematização da redação levou a essa forma de organização, que eu vou falar um pouquinho melhor agora. No primeiro capítulo, então, eu procurei desenvolver uma discussão baseada no estudo e na análise do corpus constituído pelo material levantado. No trabalho de cotejamento junto a esse material, eu evidencio questões em torno do que chamei aqui de entendimentos e desacordos sobre as relações entre crítica de arte, curadoria e exposição, com o esforço de apontar como a questão do crítico-curador, vamos chamar assim, incide nos debates, bem como as discussões que são despertadas. Nesse sentido, esse capítulo procurou indagar sobre algo que lhes é comum, o caráter de mediação e de apresentação em uma esfera pública para apreciação coletiva. Todavia, ao compararmos crítica de arte, curadoria e exposição, somos levados a identificar similaridades e distinções que necessitam ser discutidas e problematizadas. Entendo que a tarefa torna-se uma exigência em um estudo como esse, cujo propósito mais amplo é estudar e refletir sobre as relações entre crítica, exposição e curadoria. Ao discutir o interesse da curadoria contemporânea em explorar os modelos expositivos, eu procuro deixar clara a opção de situar a pesquisa desde os anos 60, já que é a partir desta década que as exposições e a curadoria passam a constituir um campo de prática e pensamento, antecedendo o fenômeno das mega-exposições e a ascensão da curadoria, que logo acompanhariam o boom do circuito artístico internacional e globalizado. Uma importante questão inserida nos debates em que essa investigação se movimentou é discutida nesse primeiro capítulo também. O argumento de que o crítico cedeu lugar ao curador, de que o curador seria o novo crítico, sendo um o substituto do outro. Eu percebo que tal argumento aparece já nos anos 70, ganhando maior destaque a partir dos anos 80, na esteira do incremento de instituições artísticas e das grandes exposições de caráter temporário e também itinerante, bem como da paralela ascensão do curador como figura de prestígio e poder no circuito artístico internacional. Embora seja fato que o curador tenha sido elevado à
posição de destaque, também a deter maior autoridade, influência e poder de legitimação. A meu ver, o quadro de alterações das décadas recentes não unívoca a resolução de que o crítico de arte tenha sucumbido ao curador de exposição, mas que suas funções e identidades vêm passando por transformações, contaminações e sobreposições cujas origens e consequências importa esclarecer e discutir. De fato, se considerarmos que originariamente o curador é o profissional especialista responsável pelo estudo, guarda e conservação de coleções e pela organização de exposições no âmbito dos museus, é necessário reconhecer que passou a exercer, com maior intensidade, a partir dos anos 60, um papel crítico e de agente discursivo que colabora para a formulação de novas narrativas, intuições e experiências com a arte. E que, além disso, em sua função, vem operando como importante agente mediador por meio das exposições, circunstância de apresentação e recepção em que se dá em grande parte na contemporaneidade o contato entre a arte pública, entre o gesto criador e a experiência instauradora. Ao mesmo tempo que é constatável o lugar de destaque adquirido pela curadoria nas últimas décadas, por outro lado, se o desenvolvimento desde os procedimentos museológicos até a sua afirmação enquanto campo interdisciplinar de investigação em artes visuais, sobretudo, tem oferecido importantes contribuições às práticas, metodologias e modelos tanto da crítica de arte como da história da arte. Então, talvez mais importante do que afirmar substituições ou prevalências, né, entre o crítico e o curador, seja mais interessante compreender como as mudanças impactam na configuração dos territórios de cada disciplina e como uma passa a se relacionar com a outra, muitas vezes cambiando e se interrelacionando. Dito isso, a meu ver, é inegável que a prática, o pensamento de exposição e curadoria venham propondo novos modos de pensar e experienciar a arte, colaborando para a difusão de discursos críticos e formulando novos argumentos de ordem teórica, crítica e historiográfica. Em outras palavras, participando de um campo discursivo e, ao mesmo tempo, formulando o que eu chamo de espaços de crítica. Nos outros dois capítulos, a investigação se desenvolve com uma análise que incide sobre a atuação de críticos brasileiros, cuja reflexão e ou prática curatorial expositiva, desde a década de 60, permite identificar e discutir a circunstância expositiva e a ação curatorial enquanto desdobramento da atividade crítica. A partir de uma metodologia exploratória, ao mesmo tempo indutiva e dedutiva, procurei prestar especial atenção em identificar experiências pioneiras que fornecem antecedentes quanto a críticos que se dirigem do campo da crítica ou da curadoria. Assim, identifiquei duas figuras em que percebo algo em comum, dois atores, né? Sendo que esse comum contém também um aspecto específico que os distingue entre os seus projetos críticos e de atuação. Bom, estou falando de Frederico Moraes e Sheila Lerner, um crítico e uma crítica, né, que igualmente passam a curadoria de exposição em extensão às suas atividades na crítica de arte na imprensa escrita. Observe que ambos se dirigem à realização de curadorias e à organização de exposições como um desdobramento de um pensamento sobre o próprio estatuto da crítica de arte. Dito de outro modo, ao realizar curadorias e exposições, Frederico Moraes e Sheila Lerner encaminham uma reflexão sobre a renovação dos métodos e parâmetros da crítica de arte, explorando novos modos e lugares de manifestação do discurso crítico. A meu ver, se trata de um crítico, uma crítica cujas atuações e reflexões participam da constituição de um campo curatorial no Brasil entre as décadas de 60 e 80. E foi assim que considerei serem dois casos exemplares para a discussão que procurei desenvolver e aprofundar na tese. Nesse sentido, conforme dois estudos de casos, ou casos de estudo, são abordados os escritos e a atividade de cada um. Em termos comparativos, identificam-se distinções dos seus projetos críticos, mas também proximidades, uma vez que assumidamente defendem uma crítica que se faça criadora. Sim, sendo, o segundo capítulo acompanha o itinerário crítico de Frederico Moraes. Eu analiso um período da sua atuação entre os anos de 60 e 70,
relacionando a um momento de profundas transformações gerais no campo da arte, envolvendo a ditadura militar, os movimentos contraculturais e as linguagens artísticas de caráter conceitual, processual e experimental. Interessa compreender como a sua atuação e reflexão são, ao mesmo tempo, efeito e resposta a esse contexto, sondando o que o leva a militar com uma crítica que fosse além da escrita, né? O que se expressa em 2 projetos, né? Sobretudo em 2 projetos, né? Que são exemplares. A Manifestação do Corpo à Terra e a exposição A Nova Crítica, ambas realizadas e apresentadas em 1970. O encontro com a produção e a trajetória de Frederico Moraes foi determinante para a orientação tomada pela pesquisa. Sua atuação e realização de projetos entre os anos 60 e 70 passaram a apontar antecedentes das intersecções entre crítica, exposição e curadoria no Brasil, e um momento anterior ao emprego da expressão e seu uso corrente no país. Empenhado em problematizar os parâmetros judicativos e o entendimento do exercício mesmo da crítica, por reconhecer a necessidade de sua reformulação frente aos encaminhamentos de uma nova orientação artística, que aliava as linguagens experimentais e as estratégias conceituais ao posicionamento de contestação tanto às convenções quanto às instituições artísticas, o Frederico Moraes passa a exercer uma atividade participativa, engajada como crítico militante, e que o leva a operar um desdobramento da tradição literária da crítica, ou seja, escrita, verbal, textual, né? Na medida que passa a encarar a realização de eventos públicos, projetos expositivos e mesmo a criação artística como extensões todas possíveis para a atividade do crítico. Aqui mais algumas imagens dos trabalhos que eu referi. Francisco, nós chegamos nos 30 minutos. Tá, eu tenho 29 aqui na minha contagem, estou me encaminhando para o final, são as últimas telas já. Certo, obrigada. No terceiro capítulo, então, que é o capítulo final da tese, eu acompanho, da mesma maneira que eu faço com o Frederico Moraes, eu acompanho o itinerário crítico da Sheila Lerner, também analiso um período de sua atuação entre os anos 70 e 80, um momento em que sua crítica de arte lida com o impacto da arte conceitual, isso fica muito marcado nos textos, né? E que culmina com as edições da Bienal de São Paulo, de que foi curadora, né? A 18ª, de 85, a 19ª, de 87. No meio disso, né, temos as Bienais do Zanini, também são muito importantes aí nessa reflexão de um projeto crítico e do acompanhamento que ela faz como crítica de arte. Essas 2 bienais da qual Sheila foi curadora se caracterizam pela maneira como ela, então, né, na condição de uma crítica curadora, e ela se coloca nessa posição, né, passa a estabelecer um partido curatorial que explora a montagem e a expografia, o que chamamos de display, né, importando uma expressão, a partir de um discurso crítico, bem como o caráter autoral e mesmo artístico que a curadoria de exposição pode assumir. Em Sheila Lerner, o interesse surgiu também por identificar em sua atuação e reflexão antecedentes quanto às relações entre crítica, exposição e curadoria, entretanto, já naquela fase seguinte, que eu mencionei anteriormente, em que a curadoria já se afirmava e legitimava institucionalmente, né? Observe que o desdobramento que ela opera da crítica de arte em direção à curadoria efetiva-se, portanto, no partido curatorial expográfico da chamada Grande Tela, da Bienal de 85. Né? Por corresponder ao que se costuma referir como mão pesada da curadoria, dado o papel autoral e de intervenção nos modos de expor obras de distintos artistas, também convoca questões sobre autoria em face ao entendimento da exposição como obra, trabalho de arte e mesmo gesto artístico. Em suma, a meu ver, tensiona as fronteiras entre criação artística e curatorial. Mais algumas imagens aqui dos projetos de Sheila, já me encaminhando para o final. Bom, além das atuações de Frederico Moraes e Sheila Lerner estarem inscritas em um momento de afirmação e reconhecimento dos campos tanto da crítica como da curadoria, investigar os seus itinerários críticos em capítulos em separado permitiu desenvolver um estudo em maior detalhe e aprofundamento de análise e discussão. Ainda quanto às escolhas por Frederico Moraes e Sheila Lerner, entendo que possam reiterar a prevalência dos jogos de poder via centros hegemônicos do país, uma vez que suas atuações se dão desde o eixo do São Paulo. Essa opção não me levou a naturalizar uma narrativa já dada, mas corresponde a um ato ciente das hierarquias e que reconhece a projeção desses atores a partir de uma posição hegemônica em relação ao restante do país.
né? Em termos cronológicos, entendo que esses 2 capítulos permitem abordar um período de 3 décadas fundamental para o estabelecimento de marcos relacionados à curadoria contemporânea de exposição em artes visuais no Brasil, o que me leva a fazer 2 colocações já para encerrar. De uma parte, que a pesquisa não consiste em uma história das curadorias ou das exposições no Brasil, ou mesmo em uma história das relações entre crítica e curadoria. De outra parte, que os itinerários críticos de Frederico Moraes e Sheila Lerner não são analisados individualmente, ou somente em relação ao contexto da época, mas também mobilizando aportes e revisões e estudos posteriores. Bom, em suma, ao percorrer e discutir os textos de Frederico Moraes e Sheila Lerner, prestando atenção às suas atuações, evidenciaram-se aportes para se pensar a curadoria de exposição como um desdobramento da atividade da crítica de arte, né? É assim que argumento que o desenvolvimento da curadoria contemporânea em artes visuais no Brasil e sua afirmação enquanto campo de investigação estão vinculados também, sobretudo, à atividade de críticos e à reflexão sobre a própria crítica de arte. Cumpre assinalar que o enfoque do estudo se direcionou às curadorias de exposição em artes visuais, opção que foi feita em adequação e acordo ao objeto de pesquisa, né? Também ciente que a escolha privilegia um determinado perfil de curador e modalidade de curadoria, né? E aí eu não estou desconsiderando as outras formas e modalidades curatoriais, né, que possam ser desenvolvidas. Foi uma opção em termos metodológicos, né? Bom, assim sendo, espero assinalar também que essa tese não se focalizou no que seria o papel tradicional da curadoria, a guarda, conservação, estudo e exibição de acervos e coleções, atividades geralmente desenvolvidas em âmbito museológico, mas focaliza, sobretudo, na curadoria de exposição enquanto esse espaço de crítica. Bem, espero que nesse relato de pesquisa eu tenha conseguido expor e sistematizar os encaminhamentos da investigação da tese, minimamente a contento, no que me coloco à disposição para prosseguir a conversa. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Francisco. Acho que sim, eu acho que teremos pontos para o debate e para a discussão. Para isso, vamos passar, então, não é? Te agradeço pela apresentação e ficamos dentro do tempo, né? Mas é minha parte avisá-los dos 30 minutos, mas ficou super tranquilo. Passamos, então, Sônia, te cumprimento, agradeço tua presença, que tenha aceito, né, o teu aceite, não é, a participar do 9º encontro do Grupo Modos. A fala, o título que temos aqui é Cena e Visualidade, sobre o lugar da exposição de arte nos dias atuais. Sônia Salcedo del Castillo é investigadora de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, pós-doutora em artes como pesquisadora do CNPq, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em artes visuais pelo PPG Artes Visuais da EBA UFRJ, e graduada em cenografia pela Unirio e em arquitetura e urbanismo. O Sul é a sigla, depois tu nos diz, eu não identifiquei a instituição. Tem experiência em arte e arquitetura, com ênfase em expografia da arte contemporânea, atua como pesquisadora e docente nos segmentos transmissão e recepção da obra de arte, teorias e práticas artísticas e curatoriais, história e crítica de arte, arquitetura museal e de exposições. Integrou o corpo curatorial do Centro de Artes Visuais da Funarte, é docente da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro, artista, curadora, independente, autora de livros, Cenário da Arquitetura da Arte, Montagens e Espaços de Exposições, de 2008, Poética Expositiva, de 2011, Asas e Raízes, de 2015, Arte de Expor, Curadoria como Expoieses, de 2015, Ponto Transmissão, 2016, e da Visualidade à Cena, Dimensões Expositivas da Arte, de 2017, Fissão Tectônica, a obra de Ronaldo do Rego Macedo, de 2018, da Visualidade à Cena, Dimensões Expositivas da Arte, 2020, e Arte de Expor, Curadoria como Expoieses, em 2021. Uma extensa bibliografia que tem, não é? Me lembro dos lançamentos que fizeste aqui em Porto Alegre, não é?
bela memória que temos, né, os momentos de encontros presenciais e uma bibliografia que nos serve de referência, não é, para as pesquisas na área de expografia, expologia, curadoria, enfim, não é? Sônia, então, te passo a palavra, queremos ouvi-la agora, né, para depois, então, podermos alimentar o debate e a discussão sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez, a palavra está contigo. Teus 30, vou lembrar também, se chegar perto dos 30 minutos, tá? Fechar aqui meu microfone. Seu som. Tu tá sem som, tu tá com o microfone desligado. Som. Microfone desligado. Agora ligou. Eu quero agradecer pelo convite, em especial a Ana Cante, que foi minha orientadora no doutorado na EBA. Quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar revendo um monte de pessoas queridas, né, conhecidas da vida, da arte, da vida da academia, enfim. Um prazer enorme estar aqui, conhecendo um tanto de outras pessoas que, por estarem aqui, isso já, para mim, já é um cartão de visita. Então, a satisfação é toda minha. Eu espero conseguir fazer a apresentação nos 30 minutos pretendidos e, enfim, a minha fala ela vai ao encontro da minha pesquisa desenvolvida inicialmente com a supervisão da Lívia Flores, na ECO, FRJ, de pós-doc, e que agora está capitaneada por Antônio Laio, que é da Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu queria só acrescentar 2 informações da minha dita biografia. O ZU é a Universidade de Santa Úrsula, foi onde eu fiz a minha arquitetura, e também complementar que isso foi uma falha minha, provavelmente, que eu também sou docente da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Então, só essa complementação. Não, isso, o Parque Lage está, nós lemos, isso consta. A então, falha foi minha em não identificar a sigla da Santa Úrsula. Eu é que te perguntei, mas o Parque Lage está referenciado. Que bom. Porque eu achei que eu tivesse cometido essa falha. Então, essa minha pesquisa, eu fiz um texto, vou tentar, na medida do possível, minimizar a leitura, né, colocando ela de uma maneira mais suave. Ela versa exatamente sobre essa ficção entre as artes cênicas e as artes visuais, no que tange a compreensão do espaço expositivo, né, como um todo, o espaço esse, não só no campo da arquitetura, mas também, inevitavelmente, da curadoria e da arquitetura de exposições. Então, eu vou dar uma leitura muito breve do que se trata, e, na sequência, eu vou fazer antecedentes históricos. Já vou, desde então, compartilhar aqui, para não me atrapalhar, a minha apresentação. Tá. Só um minutinho, por favor. Se vocês não se opuserem, eu vou deixar essa guiazinha aqui ao lado, que ela é muito facilitadora, tendo visto o fato de eu notar, no momento, chegando perfeitamente. Então, vamos lá. A concepção e prática expositiva tradicional, ela está calçada num par espaço-temporal em fluxo, percepção-leitura. Contudo, poéticas processuais e improvisacionais fortalecem o par em fluxo, percepção-sensação, sugerindo uma instabilidade da compreensão do lugar expositivo. Enquanto, através de antecedentes históricos, que contextualizam estruturas sendo-visuais de espacialidades externas ao campo da escultura, arquitetura ou cenografia, tocam elementos que abalam modelos expográficos tradicionais, por meio da abordagem acerca do performativo, motiva-nos a entender estruturas expositivas
que, digamos, poderiam ser entendidas como nômades. Há no campo expográfico uma estrutura cenovisual potencializada, um campo transversal tão arquitetônico quanto político, implicando em relações conviviais não apenas intrínsecas às questões da arte. Portanto, para começar a tratar essas questões da performatividade, para mim é inevitável falar de alguma relação histórica que faça justamente essa interface entre cena e visualidade. O diálogo entre cena e visualidade, a relação privilegiada é com a pintura. Esse é o meu ponto zero na conversa. Questões poéticas relativas ao espaço, imagem, forma, imaginação, podem ser tratadas desde o abandono do ilusionismo mimético até a sua depuração por meio do abstrato. Da impossibilidade da fruição visual por meio do quadro perspectivo, do plano ao espaço, processos pictóricos alteraram as ideias de objetualidade em presença em arte. A pintura de Stella, no minimalismo, por exemplo, antes as de John, no limiar da pop, bem como as de Pollock, no action painting, e não esquecendo absolutamente das questões trazidas no campo da inicialidade em arte, no grande vídeo de Duchamp, e também na questão gráfica, que a gente pode detectar com a obra do Klee, a maneira de escritura mutante. Noções pictóricas, portanto, atreladas ao desenho ou ao projeto, feito janela perspecta, frente ao mundo real, dão lugar, gradativamente, à imaginação, à ação e seu intervalo ou experimentação. E assim, melhor, experienciação. E assim, a consciência arquitetônica e a sua sombra ou espelho, a teatralidade. Aqui entendida como a qualidade de reunir intervalos, espaços, entes. Se, por um lado, a imagem tem como leitmotiv criativo a angústia da percepção, por outro, o invisível é a figura libertadora do panótipo da visibilidade obrigatória, com mão impalpável, graças à imaginação. A exemplo de Descartes, tapar os ouvidos para enxergar melhor. Assim como a pintura passou a bloquear a penetração do olhar em sua estrutura, a maneira da representação clássica, feito exemplo da grade de Mondrian, a cena teatral, da mesma forma, tornou-se uma espécie de véu que nubla o olhar do espectador, até então acostumado a buscar nela uma visualização de um certo enredo inteligível. A lógica do dentro e fora, portanto, passa a ser incorporada no campo da cena. A relação entre artes cênicas e visuais viabiliza entender não apenas aspectos, compreensão mútua de produções, mas, sobretudo, algo da ordem temporal que transcende ambas as esferas artísticas e que é, no nosso entender, transespecífica. A questão da temporalidade é, portanto, uma questão fundamental tanto para a cena quanto para a visualidade nos dias de hoje. A produção artística recente, em lugar de disciplinas autônomas, hibridações, miscigenações poéticas, vão de encontro à ideia de especificidade de linguagem que caracterizou a obra moderna, e assim, dialogicamente, pondo em xeque o hermetismo classicizante de seus respectivos espaços de veiculação, aqui bem lembrados, o campo do espaço do cubo branco. Um desalinho com a verve das especificidades disciplinares, postulados por Greenberg como definição modernista, há décadas, procedimentos de expansão do espaço pictórico dotaram a visualidade de um quê de performatividade. Haja visto o slide em questão do fazer poético de Pollock. Lembro aqui de uma analogia estabelecida por um doutorando à época, Marcos Groza, em sua tese de doutorado, para explicitar tal sentido. E ele faz menção, com muita propriedade, à tela Full House do Jones, ao acrescentar a colagem vazando ao espaço pictórico. Portanto, estariam aqui exemplificados esse grau de performatividade e o outro de performatividade e esse lado de expansão, né, dado ao campo da pintura trazido em questão.
Esse desalinho, a interface entre as artes cênicas e visuais, traz para a cena uma espécie de carnalidade. E para a visualidade, uma noção nova de temporalidade. No caso da cena, poderíamos dizer que se trata de um plano de distinção entre dentro e fora, como eu mencionei anteriormente, no qual está em jogo o visível e o invisível. No caso da visualidade, aquela nova noção temporal seria algo em suspensão, relacionando-se a um novo estatuto de presença inaugurado, sem sombra de dúvidas, com o minimalismo. Então, a carnalidade dessa cena, onde a gente tem essa noção do dentro e fora, permeáveis, essa performatividade adquirida pela visualidade e esse inaugurar, digamos assim, desse estatuto de presença feito quando do minimalismo. Essa zona intersticial está relacionada a um tipo de pintura que vai mais além da impressão retiniana, como indica Duchamp, conduzindo as experimentações artísticas que estreitam a distância entre a arte e a vida. Prova disso estaria implícita em seu grande vidro, que traz as questões iniciais, que também mencionadas anteriormente, e que, com isso, traz também a ideia de uma quarta dimensão, carregada de traços iniciais. Mas também as telas negras de Stella, em que listras poligonais, concêntricas e isentas de núcleo e ortogonalidade explicitam ao espectador estabelecer analogias no espaço circundante. Esses são artifícios que, postos em jogo pela arte do objeto, e não a sua materialidade, tornam a obra, aqui nesse contexto nosso de reflexão, mais relevante. Ao olhar, portanto, não cabe apenas a dicotomia crença ou tautologia, como indica Didi Huber. Há de se inquietar com o entre. Ele complementa. É nesse espaço, portanto, intervalo, fresta, aonde o invisível enfativa o visível, no fluxo de múltiplas camadas, formas e imagens, modulações e temporalidades, em que a cena e a visualidade se avizinham. Não por acaso lugar análogo às questões pictóricas. A trajetória da experimentação com tempo e espaço envolveu necessariamente exploração, uso e observação do corpo humano. Afastando-se da representação do sujeito humano que se encontra na pintura e daquela que o artista faz de si nos autorretratos, os artistas do século XX entraram progressivamente e especificamente dentro da moldura, quando usam o corpo como lugar de experimentação e expressão. Quer seja esse lugar corpo próprio do artista, quer corpo do espectador, adquirem qualidades performativas que ao se incluírem em quadros vivos, são referenciais a poéticas das instalações e dos environments, para ambos os casos. Nesse lugar liminal, análogo às questões pictóricas, e que implica liminaridades expositivas, a produção da Lygia Clark é paradigmática. Desde a transitoriedade inerente às pinturas, de suas escadas, passando pelas linhas orgânicas de suas abstrações e, posteriormente, amolecimento de sua geometria com os bichos, até a performatividade, inclui o corpo individual e o coletivo na obra, travando, assim, um cabo de guerra no fluxo percepção-sensação. Na cena das exposições contemporâneas, a experiência estética pós-moderna se estende em seu âmbito, mediante poéticas ligadas ao diálogo entre corpo e espaço de vivência, transformando as exposições em meio de experimentação de uma arte como um lugar, a maneira de acontecimentos que englobam temporalidade, quer seja ele corpo, palavra ou conceito. Conjuntamente, a crítica tornou-se uma reflexão concomitantemente à do objeto sobre a qual ela incide, e, por sua vez, as exposições,
um exercício análogo ao fazer da arte. Junto à ampliação do vocabulário artístico, o espaço passa a ser definido em relação ao tempo da experiência. O sentido da obra se explicita por meio do procedimento característico da performance. O corpo é envolvido no processo de significação da obra e esta, por seu turno, mais do que objeto, é desenvolvida como um contexto de vivência. O trabalho da Zalinda Cartacho exemplifica bastante o que eu estou tentando dizer, na medida em que ele faz da ambientação do espaço do e futuro uma pintura em distensão, criando, portanto, e enfatizando a ideia de ser o espaço não mais algo voltado ao entendimento de uma visão perspectiva, mas algo da ordem de uma certa sensualidade. Observam-se estruturas expositivas calçadas na ideia de interstício, espaço entre, capaz de potencializar ações criativas livres, mas igualmente ambíguas e indefinidas. Estratégias de ativação político-poética de espaços limítrofes são concebidas, evocando uma zona de trânsito entre cena e visualidade à maneira de evento. Numa tática nomadista, acrescenta-se sensação ao par, espaço temporal em fluxo, percepção e leitura, característico das exposições tradicionais, como se para a ação fosse voltada à percepção. Ao unir distinções entre obra, público ou espaço, estimulam-nos à reflexão textual e ao exercício de uma prática performativa. É muito exemplar a experiência vivida numa exposição realizada pela Funarte, da qual eu tive a oportunidade de assinar a curadoria conjuntamente a Luiz Interleg e Chico Chaves, em que um espaço absolutamente não tradicional de arte, um espaço de passagem, um espaço extremamente cênico, dada a sua permeabilidade arquitetônica, que é a Fundição Progresso, envolveu uma série de atuações efêmeras da ordem performativa e, portanto, de natureza extremamente efêmera. Cassaro, Irmãos Guimarães, Shang Xixai. Porque, a partir do segundo pós-guerra, progressivamente, as artes envolveram-se em experimentações estéticas que exploraram o tempo dramático projetado pelo movimento real. Quando um trabalho não transformava o contexto expositivo em um contexto dramático, com frequência ele enfatizava, internalizava, melhor dizendo, o sentido de ser, uma raison d'être, enquanto agente de movimento. Todo o espectro de arte cinética, arte de luz, esculturas ambientais, instalações e quadros vivos, além das artes performáticas, como os réplicas e acessórios cênicos, são exemplares do que eu estou pretendendo dizer aqui. Em reciprocidade, a expansão dos meios em arte é notória e a ampliação do campo expositivo igualmente, marcando mudanças fundamentais no entendimento das exposições, desde as suas concepções até as suas realizações. É o caso das performances, né, dos happenings, da paradigmática ação, né, bem híbrida do Robert Morris, em 63, e, mais recentemente, uma reaproximação desse intento feita pela Vera Montero, em 93. Se no arco do tempo, compreendido entre os salões parisienses do século XIX e o apogeu do projeto moderno nos anos 50, para aquele campo da arte cabia a ideia de apresentação, salvo experiências estéticas vanguardistas históricas das primeiras décadas do século XX, sua compreensão como veiculação, circulação, propagação, difusão, enfim, revela-se como algo consequente do experimentalismo artístico que cingiu as décadas de 60 e 70. Dado todo o questionamento artístico lançado nessa época sobre a objetualidade em arte e seu inevitável investimento estético no espaço concreto da vida e da realidade. À medida que artistas como Oldenburg, Capro, voltam-se para indagações acerca das dimensões urbanas,
institucionais e culturais, mediante experiências espaço-temporais relativas ao mundo, simultaneamente, a mimetização daquele campo expositivo em palco artístico é dada graças à onda de happenings, que é esboçando certa economia na prática, concomitantemente, na prática positiva, calçada em poéticas vanguardistas. Veja, ao mesmo tempo em que você tem todo um envolvimento cênico, né, por conta desse interesse da temporalidade expandida no campo da arte, você tem igualmente, nesse mesmo espaço de tempo, toda uma ressonância dos empreendimentos das vanguardas históricas no que diz respeito a uma certa asepsia análoga a experimentações pictóricas feitas no início do século, como é o caso do Café Albert e também do Espaço Prum, que vão ser fontes inspiradoras para todas as nuances desse espaço ascético conhecido e modernista, conhecido como Cubo Branco, e para o qual certa inadequação passa a ser uma realidade, diante das novas experiências voltadas para essa exploração desse tempo distendido. Enquanto essa economia expositiva esboçava a prática das instalações, né, dando prosseguimento ao que eu acabei de dizer, no que tange esse entendimento do espaço, minerações, trabalhos de caráter metafórico, simbólico, mantendo-se nos moldes do campo expositivo tradicional, sobretudo em seu processo de transmissão e recepção, os eventos, sendo da ordem performativa, indicavam novas direções à prática das exposições, uma vez que seriam a experiência do sujeito fruidor não mais uma mera percepção, mas efetivamente a sua participação. Em outras palavras, a observação ou visão tornava-se insuficiente ao tecido da obra e ele urgia distinguir o sentido, e a ele urgia distinguir o sentido sensorial. Numa certa medida, não podemos dissociar tanto a ideia de evento quanto a das instalações uma certa noção de implicação na ampliação do campo expositivo. E, nesse sentido, estariam ligados a certas premissas espaço-temporais desdobradas por todas as experiências pictóricas anteriormente mencionadas, como é o caso da pintura de ação. Contudo, na distinção entre evento e instalação, no que toca à relação entre prática artística e seu observador, contribuições ligadas da arte conceitual são fundamentais, levando-se em conta seu surgimento na esteira histórica do espaço minimalista e da prática espacial do site. No entanto, ambos estariam dentro daquilo que Germain Celan afirma ser a instalação. Aspas. Texto a ser lido pelo público. Fecha aspas. E, dessa forma, incluso nos modelos tradicionais das exposições no que tangencia a questão percepção-leitura. Mas, para Douglas Schwimp, a instalação, aspas, um meio para encenar, mettre en scène, uma imagem, fecha aspas. Eis a questão que nos inquieta, partindo das práticas que têm no espaço seu lugar de experimentação. A indistinção entre a prática expositiva tradicional e a prática artística das instalações, friccionando, assim, as artes cênicas e a visualidade, e as da visualidade, mas não só. Ainda nessa interface, cena e visualidade, o crescente interesse que as artes passaram a ter pela ideia de uma temporalidade estendida, uma função da experiência temporal da escultura com o tempo real, trouxe mudanças profundas às experimentações estéticas, gerando um adensamento do vocabulário artístico que, por reciprocidade, tornaria o seu lugar de veiculação, ou a exposição, propriamente, em parte constituinte da obra, conjuntamente à presença de seu espectador ou sujeito. Não por acaso, é nesse momento que a figura do curador, como a conhecemos hoje, surge. E, não sem motivo, a exposição torna-se uma espécie de metacampo que agencia distintos planos que, a essa altura da nossa reflexão, aventamos ser a maneira da dança. Há uma familiaridade entre esses campos, dança e artes visuais,
que nos parece inconteste. E, no que diz respeito às artes visuais, essa familiaridade estaria justamente nessa maneira de fazer a exposição. Observamos muito em comum entre a atividade de um curador e a daquele que mescla a autoria de uma coreografia / dramaturgia. E isso está relacionado ao agora, à ação, sobretudo quando se reflete acerca de questões da contemporaneidade, em que a arte deixa de exigir do espectador uma atitude perceptiva, passando a demandar sua participação. A ação, a quietude e seus intervalos indicam-nos uma noção de presença pertinente à órbita do teatral, como já havia, de alguma forma, indicado na sua crítica ao minimalismo, o Michael Fried. Esse dado nos parece ser o ponto de interseção dos dois metacampos aos quais estamos fazendo menção: dança e exposição. Com base no entendimento sobre a concepção do espaço arquitetônico, note-se, calçada no fluxo de seu habitante, aventamos relações entre o pensamento coreográfico e a conceituação expográfica. Portanto, intuímos haver muito a se pesquisar acerca da ideia de corpografia no que se refere ao nosso objeto de pesquisa, acrescentando a isso algumas outras naturezas de reflexão. Veja, se nós pusermos aquilo que eu tenho como prática nas exposições que faço, estabelecer, que é uma espécie de diagrama daquilo que eu intitulo Serimas Poésias, e colocarmos ao lado os diagramas estabelecidos das notações, melhor dizendo, e aqui exemplificados de Laban, é extremamente surpreendente. E se a gente fricciona isso sobre o pensamento da construção, da elaboração, o pensamento projetivo da arquitetura, o espanto é ainda maior. Se o lugar expositivo é conjunto poético que engloba artes do tempo e do espaço, então podemos entendê-lo como uma estrutura cenovisual, e sendo de extensão textual no espaço por meio de imagens, esse lugar pode ser compreendido na esfera da poesia. Capturas de liminaridade poéticas relacionadas ao do mundo se expandem, causando uma estranha sensação de integrarmos uma obra que está infinita. Especialmente quando nos deparamos com projetos artísticos, exposições, portanto, em que o tempo é núcleo de processo e a noção de lugar um termo entre o real e o imaginário. Partindo do princípio de que a concepção e a prática das exposições tradicionais estão calçadas no par espaço-temporal em fluxo, percepção-leitura, e que as poéticas processuais e ou improvisacionais dotam aquele par em fluxo da ideia de percepção-sensação, verificamos que, em resposta às hibridações artísticas cada vez mais frequentes, certa instabilidade do campo das exibições é deflagrada. E nesse raciocínio, cremos que, na esfera performativa, sensações afetivas desdobram uma espaço-temporalidade potencializada, relacionada a convivialidades não apenas intrínsecas às questões da arte, e assim indicando-nos um renovado frescor à compreensão do lugar expositivo. Veja, não só a performatividade do corpo está em questão, também é concedido ao objeto. Esses são exemplos que vai trazer exatamente essa sensação espaço-temporal, esse par espaço-temporal que eu me referi, que é integrante da transmissão-recepção da obra dentro do campo expositivo, e que é extremamente recente, trabalho da Ana Linnemann, quer indoor, quer outdoor, como é o caso desse coqueiro que ela criou na beira da praia de Ipanema, quando de uma exposição realizada na Casa de Cultura Laura Alvim. E não diferente, poderíamos dizer, de apropriações
como no caso dos instantâneos de Nemo del Castillo, em que a apropriação de um objeto, né, feito para ser colocado em loco, um trabalho do Jarbas Lopes, em que, no flagrante da vida citadina, ele gera exatamente esse momento fluido, esse momento em que não cabe ainda uma definição de qual é esse lugar, mas que para o qual a vida citadina ela é rica, ela é ampla, ela é fecunda. Tendo a ideia de temporalidade expandida da arte, a obra performativa poderia ser entendida como sendo a própria vida, sendo os performers espécies de lembretes a respeito da diversidade de comportamentos artísticos, quer políticos, sexuais, espirituais, enfim. Conforme Gomes Penha, é uma questão de, por meio da estética, ampliar a imaginação política e potencializar a performatividade do corpo para dinamizar relações, fazer cidades, gerar vida. Uma vez que, para ele, a dimensão pública do espaço não é predada, não está garantida, mas deve ser praticada. E, da mesma forma, o ambiente da exposição. A performance, portanto, é um componente de grande importância não só para o meio do mundo contemporâneo, mas para esse objeto de reflexão no campo da contemporaneidade, dada a sua capacidade de reagendar modos de vida e de vivê-los, ou vivê-la. Tomo aqui como referência uma entrevista concedida por Eleonora Fabião a Luiz Camilo Osório, na qual, com muita propriedade, ele questiona sobre o interesse ou não da linearidade do ato à obra. E, nesse sentido, para que a ação não se dissolva na contingência, indaga como expô-la, e, assim, expandindo a duração de momentos poéticos. Para tanto, reflete acerca do estatuto de seus registros e ainda sobre quais resíduos do espaço de vivência poderiam ser deslocáveis ao espaço expositivo. Segundo Fabião, as imagens, esses registros, das ações performativas são, portanto, desdobramentos dos trabalhos como modo de existência, de criação, de convite, de convivência, de escuta, de agenciamento. São espécies de extensão da rua em seu modo contínuo, qual palco ou mesmo museu. Elas possuem sua materialidade própria e temporalidades específicas. Contudo, essas imagens são propagadoras, multiplicadoras ou participadoras do conhecimento. Fazem com que o trabalho permaneça pulsando até atingir mais e mais interlocutores, espaços-tempos e, inclusive, ampliando dimensões expositivas. Sônia, nós chegamos, desculpe te interromper, nós chegamos aos 30 minutos, então... Estou concluindo. Faltam 3 parágrafos. Tranquilo. Além do corpo e do pixel, há os programas performativos, assim como os projetos. E aqui eu faço referência às notações e aos diagramas anteriormente exibidos, no que diz respeito às exposições e à dança, e não posso deixar de citar, no campo dessa performatividade e do deslocamento, o trabalho do Nelson Freire. Proposições que nascem muitas vezes, essas proposições performativas, que nascem muitas vezes da observação, da imagem, que se fixam na memória, feito fotografias imaginadas, fotos mentais, cenas ou coisas, como quadros vivos que se guardam. Não por acaso eu começo minha fala a partir da pintura. Embora o maior arquivo performativo seja o corpo, o programa, e aí, mais uma vez, eu recorro à questão da representação gráfica, em Félix, em Laban, e também no exemplo dado desse fluxograma ou diagrama dos poeses, embora seja o quadro performativo seja o corpo, o programa é como se fosse um verso-ação.
Experimentações poéticas e políticas em que intenção e entrega se combinam e misturam-se radicalmente, levando ao cuidado. Para Adrian Piper, aspas, contextos artísticos per se, galerias, museus, performances, situações, estão se tornando cada vez mais impraticáveis. No campo da performance, eles preservam a alusão de uma situação identificável, insolável, como formas discretas fazem, e assim um conjunto de respostas predeterminadas. Por conta de suas identidades funcionais estabelecidas, eles preparam o espectador, esses espaços tradicionais, para ser catalisado, tornando impossível a realidade, a real catálise. Fecha aspas. Por tudo, portanto, há de se pensar a pintura, a performance, a fotografia, as ações, o olho, a boca, a palavra, enfim. Tudo isso para se dizer sobre o lugar expositivo dos dias recentes. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Nós vamos, então, abrir para o debate. Tá? Fizemos assim como enquanto a Sônia fecha a sua apresentação, assim como fizemos nas mesas de ontem, né, quando abrimos o evento, nós estamos pedindo que sinalizem aqui no chat, não é, se tem alguma pergunta, alguma questão, até podem também depois desenvolver mais alongadamente, não é, na abertura da fala. Temos aqui eu depois até tenho uma questão também, mas vou começar com a questão que o Pedro Ernesto traz aqui para o Francisco, e no qual ele coloca, queria te ouvir sobre a necessidade ou não de afirmar diferenças e especificidades entre espaços da crítica e da curadoria hoje. Bom, se Pedro Ernesto quiser complementar alguma coisa em relação a essa colocação, antes do Francisco comentar. Se não, passamos para o Francisco, se Pedro Ernesto dá por... Tá, então é isso, tá? É sobre o que estamos aqui no chat. Olá, Pedro, tudo bom? Obrigado pela pergunta interessada e disposta. Bom, de saída eu te diria que sim, eu fiz uma tese sobre isso, afinal, né? Então eu não poderia ter uma outra posição, né? Mas eu entendo a tua pergunta e ela é a pergunta que me mobiliza, que me movimenta ao longo da tese. Eu vou tentar responder rapidamente para dar chance aqui de ouvirmos outras pessoas também. Bom, primeiro, porque nós temos toda uma tradição do que é a crítica de arte, né? A crítica de arte como um gênero literário, vamos dizer assim, né? Não vou aqui falar sobre tudo isso, mas, assim, tendo em conta aquelas alterações, né? Aquele decréscimo da presença da crítica entendida como um discurso textual, escrito, que se manifesta dentro de uma esfera pública, tendo como meio privilegiado a imprensa, sobretudo os jornais, né? E essas alterações nesses espaços, né? E começar a perceber essas movimentações, né? Dos atores da crítica para a curadoria, e na minha tese, né? Destacando críticos que pensam o próprio estatuto da crítica na curadoria, né? Eu acho que é muito importante, né? Em termos de pesquisa, dentro da tradição do horizonte teórico, histórico, a gente coloca investigar isso, né? Porque o que eu procuro apontar na tese, eu comentei muito rapidamente, é que eu também tentei, de uma certa maneira, aprofundar aquela ideia de que o crítico deu lugar ao curador, o curador é o novo crítico, né? Que a gente aparece com muita frequência em algumas reflexões, né? Mas isso tem alguns elementos, tem uma extensão um tanto quanto maior, porque não é uma simples substituição. São papéis, funções distintas. Muito embora essas alterações que ocorram tanto no campo, digamos assim, da crítica de arte quanto da curadoria, né, esses borramentos, essas sobreposições, né, esse câmbio que se coloca,
leva a repensar e a compreender de uma outra maneira o que seria a própria crítica e o que seria a curadoria, né? Então, é nesse sentido que eu te respondo, assim, dizendo que sim, é necessário, mas não para apontar a prevalência, né, o que um deu lugar ao outro, mas tentando entender quanto as alterações nesses campos impactam ambas as disciplinas e os campos de atuação, né? E aí teríamos uma série de aspectos para abordar, né? Primeiro, aquela ideia também da crítica de arte como, né, de um texto que, digamos assim, idealmente isento, distanciado, né, não tem implicações, ou seja, que pode fazer né, que se coloca, traz para o escrutínio público algo que já está sob escrutínio público, que é a exposição, a curadoria, né, é muito distinto de um texto crítico de uma curadoria. Então, tem diferenças, né? Então, muito embora a crítica de arte também, desde sua origem, né, a gente pode dizer, ela também aborda a arte de uma certa maneira em sua condição expositiva, né? Se nós formos pensar Diderot e os salões, o que está sendo feito? Está sendo feita uma apreciação, né, com vias de uma mediação a um público, a um destinatário, né, um público, dentro de um evento que já está acontecendo também de uma esfera pública de apresentação da arte, né? Então, esse assunto rendeu uma tese, né, bastante extenso. Eu acho que o meu primeiro capítulo ele é esse embate, ele é essa indagação, né? Essa pergunta vai me levando a refletir sobre isso. Então, eu te diria que sim, Pedro, eu acho que é importante, né? Mas a gente também procurando compreender a extensão desses impactos, né? E que não estão cessados, né? Eles estão ainda em ampla renegociação e cabe, né, a gente ter esse olhar investigativo para perceber também essas tonalidades históricas, não perder de vista, né, o que é a crítica de arte, o que foi historicamente, como ela se constituiu e como ela anda, né? Não sei se te respondi, Pedro. Obrigada, eu acho que não é, ficou, obrigada, Pedro Ernesto se considera respondido. Pois eu até pensando, não é, enquanto também a plateia, que os presentes podem pensar em mais alguma questão, e de alguma maneira tecendo, assim, algumas passagens entre a fala do Francisco e a fala da Sônia, eu tenho procurado refletir bastante sobre essa questão da curadoria enquanto, nós podemos pensar a curadoria enquanto processo, quer dizer, tem pontos, modos, não é, de pensar. Podemos pensar a curadoria enquanto processo, discutindo, refletindo, analisando sobre aspectos de cunho mais metodológico, pegando esse viés da expologia, pensando os bastidores das exposições, inclusive, não é, os livros da Sônia nos trazem reflexões sobre isso, já que no Brasil realmente carecemos de mais bibliografia sobre esses aspectos. E também podemos pensar a curadoria enquanto efeitos. Tá? Efeitos aqui, eu queria pegar esse gancho dos diferentes papéis e funções, que, claro, não é importante que a gente pense distinções, e também pense os pontos de cruzamento e conexão, essas quebras de fronteira. Não é? Então, no que concerne a esses efeitos, e antes de falar dos efeitos, pensando um pouco nessas funções de inscrição, visibilidade, reconhecimento, que a curadoria acaba desempenhando. Quer dizer, ela desempenha, o museu desempenha, mas a curadoria, ela desempenha também esses papéis, em especial esses jogos, não é, em relação à visibilidade e invisibilidade. E eu fiquei pensando aqui que a curadoria ela pode ter efeitos, e algumas exposições têm efeitos profundos. Eu acho que essas imagens, essas questões, as obras que a Sônia nos trouxe agora na sua apresentação, não é? Tem efeitos sobre determinadas narrativas da história da arte. Não é? Hoje, por exemplo, nós estamos pensando a partir de perspectivas do debate que vem ali, né, pós-colonialismo, depois decolonial, enfim, questões étnicas, raciais, questões éticas, né, questões de gêneros, diferentes tipos de feminismo, enfim, não é todo um repensar sobre também os acervos, os museus, os artistas, os debates, os discursos. Também afeta o funcionamento das próprias instituições, que vão se vendo assim, não é, em crise, balançados por muitos projetos expositivos que vão mesclar a partir dos seus processos, né, porque eu acho que não dá para separar processo de resultado, de efeito, né,
também vai mexer no funcionamento das próprias instituições. E algo que eu achei bastante interessante ao pensar essa questão, tanto da crítica, quando Francisco nos traz a questão, não é, de uma especificidade da crítica, a crítica vai ter questões analíticas, questões de um tipo de fluxo do pensamento que se dá na escrita, né, porque existe um fluxo de apresentação do pensamento na escrita e na fala, que é diferente desse caráter do fluxo que temos na exposição, não é? Que é uma vivência, não, vivência, mas aí teria que distinguir vivência de experiência, mas eu fiquei pensando muito nesse aspecto da dança que a Sônia nos traz, né? Na dança como movimento, como uma presença do corpo, e isso me traz a questão dos públicos, do quanto as curadorias também constroem, de alguma maneira, seus públicos, afetam, não é? Porque não se trata, quando a gente pensa, não é, enquanto curadores, a gente vai pensar muito em termos de endereçamento de público de determinadas exposições, mas as curadorias, determinados projetos curatoriais, os projetos curatoriais também vão, assim como afetam as narrativas da história da arte, e afetam o funcionamento das instituições, podem subverter, problematizar, enfim, não é? Também o fazem em relação ao público, de diferentes maneiras, não é? Trazendo outras questões. E aí me parece que, nesse aspecto, tem uma especificidade da curadoria em relação à crítica, que é exatamente também problematizar o que seria o cerne do pensamento crítico na contemporaneidade, de como trazer essa questão de uma reflexão, de um posicionamento, né, embasado, justificado, que me parece que é uma questão que a crítica tem que trazer, né? E como que isso vai permear o trabalho da exposição e, ao mesmo tempo, permitir essa fluência, essa dança, esse aspecto mais poético, não é, que eu também entendo que a exposição nos permite, principalmente quando trabalhamos, não é, com a curadoria nesse ponto de vista mais autoral, né? É mais um comentário, assim, para lançar questões, não é? Também, se Sônia quiser comentar um pouco mais, se Francisco quiser falar um pouco mais, enquanto o Luiz Cláudio tem uma questão, não é? Sim, podemos falar ao vivo. Mas Francisco e Sônia, não sei se vocês gostariam, eu gostaria de ouvi-los um pouco mais sobre essa dimensão do quanto as curadorias também afetam os públicos, não é? Como é que vocês veem o Francisco pelo viés da crítica e a Sônia por esse aspecto, não é, que eu achei bastante interessante de trazer essa diferença, não é? Essa questão da presença do corpo, da dança, de um certo dançar no espaço, tanto quanto processo criativo da parte do curador, quanto um efeito, não é? Do público se ver confrontado, enfim, com uma outra forma de pensamento crítico. Pensamento não, eu acho que é mais do que está diferente, essa é a questão, não é? Não se trata só de pensamento, mas de uma experiência vital em que o corpo entra também, né? Todos os sentidos. Você fala, Francisco, eu falo. Pode falar, Sônia, né? Para a gente te passar a palavra também. Mas olha só, antes de mais nada, eu queria parabenizá-lo, porque estou doida para ler sua tese, assim, de grande envergadura, fiquei extremamente interessada em ler. Veja, a questão da dança que eu trouxe, assim, só para pontuar, ela entra como assim, um contraponto, né? Assim, contraponto, não, um fermento ao pensamento. Ela entra como fermento ao pensamento sob dois aspectos. O primeiro deles diz respeito àquilo que, para mim, é o continente desse conteúdo a ser exposto, né? Ele tem essa natureza arquitetônica. Então, assim, seja ele a rua, né, numa macroarquitetura, seja ele um museu, né, no seu entendimento de objeto, né, arquitetônico individualizado. E essa analogia criada, ela vai ao encontro justamente
dessa ideia do fluxo, da ação, né? E dessa experiência necessária, fundamental e inerente à arquitetura, né? Então, eu não consigo pensar a exposição, e nesse sentido, tampouco como curadora, que também sou, não conseguiria, sem pensar esses fluxos da arquitetura. E esses fluxos da arquitetura, na sua rítmica, ele pode ser associado, né? Num dado instante, posso ver algo que o tensione, até por analogia, estamos falando de dança, né? Com algo relativo a essa harmonia da ordem do som, né? Mas veja, Ana, esse entendimento da ação, da quietude, da experiência do sujeito que transita, desse habitante, entre aspas, provisório, né, da exposição, ele desperta um interesse bastante grande para mim, porque, no meu entender, ele é muito decisivo, né? Assim, você não tem como pensar uma exposição se você não está apresentando essa exposição para alguém, né? Então, ele é o cerne da questão, né? Ele é para quem isso é dirigido. E isso vai da maneira mais ampla possível, porque quer como arquiteto de exposição, quer como curador, não tem como você não pensar esses fluxos na hora de você editar ou espacializar essas obras no espaço. Então, eu, inclusive, às vezes, para o torcer de nariz de alguns, eu entendo a expografia de uma maneira um pouco distinta. Eu coloco muito isso para as pessoas que fazem aula comigo. Eu entendo a expografia exatamente como essa distensão, né, do pensamento curatorial no espaço. Então, toda a frequência rítmica, né, a pontuação, ela se dá a partir de um conceito, e um conceito que ele nasce não só, né, assim, de uma maneira solipsista, né? Ele está voltado para esse indivíduo que se movimenta, né, no espaço. Não consigo entender uma exposição que você não pense esses intervalos, sabe? Eu entendo a exposição, para concluir, exatamente como uma escrita intervalar. Não consigo entender de outra maneira. O Luiz Cláudio, obrigada, Sônia, eu acho que nos ajuda a pensar essas questões. O Luiz Cláudio tinha uma questão para cada um dos nossos convidados, pediu para fazer, eu acho, em áudio, né? Acho que é tranquilo, por favor, Luiz. Eu ia fazer uma intervenção sobre o que você havia falado, eu acho. Eu acho que o Francisco ia também fazer uma intervenção. Sim, sim. Pois é, fui abortando a intervenção do Dando. Ai, Francisco. Não, bem rapidinho, assim. Até, sim, tranquilo. Até pensei que poderia juntar com a questão do Luiz Cláudio, mas eu acho que é melhor, não é? Deve ser mais a questão do Luiz Cláudio deve ser mais precisa que a minha, que era meio assim, pisciana, meio aberta. Vou tentar responder assim de uma maneira complementar, que já foi muito bem dito aqui. Vou falar uma coisa muito básica, mas que serve como imagem, assim, né? Se formos pensar crítica de arte, né? Ela é da ordem do texto. O texto tem uma ordem, né? Uma linearidade da escrita, né? É esse o caminho, mesmo que você faça um texto muito experimental, dadaísta, né? Mas a exposição não, né? Mesmo em exposições onde você tem um percurso muito determinado, vamos dizer assim, né? Um ponto de entrada, de saída, e tem tipo um pavilhão de uma Bienal de Veneza, assim, que tem que seguir o fluxo, né? Ali também, né, as escolhas, vai se dando um sabor, assim, que é à medida em que a gente se desloca e se movimenta no espaço, né? Isso tudo tanto para a arte moderna, né? Ou seja, vamos dizer assim, uma arte planar, bidimensional nas paredes, mas, sobretudo a partir da produção dos anos 60, vamos colocar assim, anos 60, né?
a inscrição, né, o espaço de apresentação, a circunstância de apresentação do trabalho de arte é determinante para a obra acontecer e para o público experienciar, né? Além disso, a gente tem imagens, né? Que aí é um outro regime, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque pensar o crítico curador, ou o crítico de arte enquanto curador, o crítico de arte que se dirige para a curadoria, né, há de ter outras habilidades, tem que manejar um manancial mais extenso, que não é só a redação, não é só um bom texto, né? Mas você tem que entender de uma série de aspectos técnicos, tem que entender de arquitetura de exposição, tem que entender de iluminação, para a exposição, são essas questões técnicas que, junto com as simbólicas, fazem uma exposição acontecer, né? Assim, e é isso que faz uma exposição acontecer, que talvez possa ser comparado com os efeitos, né, que uma exposição produz. Falando de um outro jeito a isso, é muito interessante, eu acho muito saboroso, que tem questões geracionais aí também. Por exemplo, quando vamos trabalhar com artistas atuantes, vivos, contemporâneos, e que já são, digamos assim, de gerações que já têm trajetória, carreira mais consolidada, muitas vezes, né, vem ainda um hábito do curador ser aquela pessoa que só escreve o texto, né? Ou seja, estabelecer essa interlocução com o artista, que é um trabalho da crítica de arte também, né? E que caracteriza muito a crítica de arte no Brasil também, isso deve ser ressaltado, esse contato do crítico junto aos artistas, pensar uma exposição enquanto crítico de arte também, isso tem tonalidades que diferem muito com quem você está trabalhando. Porque, vou dar 2 exemplos. Vai ter exposição que o artista pensou muito o espaço. A exposição é uma obra, é um trabalho a própria exposição. Ou um artista que vai te entregar as obras, olha, faz uma exposição, pensa a exposição, que eu não quero fazer. Eu quero justamente te entregar isso. Né? Porque eu criei 2 imagens extremas, assim, né? Mas só para pensar que no meio disso tem caminhos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a curadoria, né, a gente entende o lugar da curadoria dentro de um projeto expositivo meio que ao final, assim, sabe? Onde é que está a curadoria nisso aqui, né? É um processo contínuo de negociação. E aqui eu estou falando de curadorias, sobretudo com artistas vivos, atuantes, né? E que são bastante ricas nesse sentido. Então, eu fiquei pensando nesses aspectos, assim, diante da tua questão, Ana, e também, assim, né, vindo da fala da Sônia também, né? Que abordou também essa questão dessa experiência, né? Pelo espaço e à medida em que a gente também vai construindo a nossa própria exposição. Obrigada, Francisco. Acho que esse aspecto, essa especificidade, não, ela sempre... essas questões geracionais são realmente um aspecto, mas, como tu disseste, é muito diferente fazer uma curadoria de uma exposição individual, que é uma relação face a face, um artista, né, trabalhando com um artista, e fazer propostas. Cada curadoria, existem tantos modelos, processos e procedimentos praticamente quanto existem exposições, não é? Porque cada uma é sempre única, é muito... Claro, a gente pode estabelecer umas linhas gerais, metodológicas, que elas estão na base, no fundo, né? Mas sempre esses processos de negociação são sempre únicos. Mas exposições coletivas a partir de um tema, ou exposições de acervos, vai variar muito, não é, esses aspectos. Mas acho que essa é uma questão importante. Luiz, por favor. Eu? Tu. Então, Te passa a fala. Francisco, parabéns pelas falas, super bacanas pesquisas. Então, eu tinha uma perguntinha, na verdade é mesmo uma... Eu gostaria de saber o que o Francisco pensa sobre uma questão que é o seguinte, também nessa fase da qual você está falando, 70, 80, talvez 90, começa a aparecer a pesquisa universitária na arte, né? E começam a aparecer, multiplicar-se publicações, revistas especializadas. E aí eu gostaria de saber se você acha que há aí também essa transformação do lugar da crítica, que era uma crítica de jornal, né? Uma crítica de sei lá, 5 páginas, 3 páginas, e passa para um outro lugar e um outro padrão, se acontece, se houve, se você acha que há esse lugar nessa
dessa crítica assim num outro lugar, né? E para a Sônia, eu queria dizer o seguinte, Sônia, super bacana aí as reflexões muito intrincadas, né? Muito intrincadas, que imagem, corpo, ação, né? E exposição. Aí eu queria fazer uma perguntinha que tem a ver com questões minhas, né? Você mostra lá o Pollock fazendo uma imagem, né? Então, a imagem é um fazer, a imagem é uma ação, é um ato, né? O Sartre já tinha falado isso, a imagem é um ato, a imagem não é algo que se vê só, é um ato, né? Um ato porque a imagem nos toca também, ela age sobre nós, né? E, enfim, então não é pura percepção, né? A imagem é percepção e ação, né? Então, a imagem é um ato. E o ato que você olha e vê é também uma imagem, que é também um ato, certo? Então, essa relação imagem e ato, a imagem e ação, eu achei muito pertinente aí nisso tudo. E o que eu fiquei me perguntando, eu tenho a impressão que você estava dizendo que o espaço expositivo se torna um espaço performativo. Agora, de que maneira o espaço expositivo não é um espaço de imagens que é também um espaço performativo? Entendeu o que eu quis dizer? Porque eu sempre me preocupo com esse problema de acabou a imagem, não tem imagem. Não foi isso que você falou, pelo contrário, isso está muito claro na sua exposição, não é isso. Mas eu sempre fico muito. Não é imagem, é ação, é corpo, né? Não, mas o corpo é também imagem, o corpo faz imagem, faz ato em nós, né? Então, a minha pergunta. Eu tenho a impressão que você estava dizendo que o espaço expositivo se torna um espaço performativo. O Francisco até ajudou a pensar essa questão, que isso também já é, numa exposição moderna, algo desse nível, né? Que é mais espaço de se ver, a princípio, né? O Pollock subia a tela para botar na parede, né? Então você vai ter esse olhar, né? Esse lugar como ver, mas essa imagem também não é um ato, essa exposição também não é. De que modo o espaço expositivo, que é performativo, não é também lugar de imagens? Essa aqui é a minha pergunta. É exata. Posso falar? Sim, Sônia, claro. Lembrando que nós, só lembrando que nós temos uma sequência do evento e nós temos um teto, assim, às 6 horas para encerramento dessa mesa, né? Então, eu pediria, que é uma pergunta complexa, né? Mas eu pediria que vocês se dividissem em comentários. Eu só queria complementar uma coisinha aqui na fala do Luiz Cláudio. Então, talvez, se tu queres, talvez seja bom fechar mais alguma questão, porque aí Tony e Francisco comentam e nós podemos caminhar para o encerramento. É só uma questão para o Luiz Cláudio, porque quando você fala dos cursos universitários, das revistas especializadas, anos 60, é muito Brasil, né, Luiz Cláudio? Porque lá fora essa questão está se dando anteriormente e talvez também esteja rebatendo. Mas é para pergunta para o Francisco depois. Acho que primeiro a Sônia responde. Não, eu acho que... Desculpa, eu acho que é o contrário. Ele primeiro... Você está sem som, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, tu está com o microfone desligado, Luiz Cláudio. Estava pensando isso mesmo, no Brasil, como acontece no Brasil. Mas olha só, eu acho que primeiro é o Francisco, porque você falou primeiro o Francisco, então vamos manter a ordem aí dessa coisa chamada de ato. Tá bom, obrigado. Vou tomar a palavra, então, né? Bom, te agradecer, Luiz Cláudio, pela pergunta. É super importante o que tu trazes. Eu, em determinado momento na tese, isso ocupa uma boa parte do texto, assim, né? Em reconhecimento, né? Digamos assim, o que acontece no Brasil, alguns autores vão comentando uma certa migração, né, da crítica
para a academia, para a universidade, né? Alguns autores, como Terry Eagleton, por exemplo, vão comentar que, na medida em que esse movimento traz para a crítica um horizonte mais amplo, ou seja, mais espaço, melhor condições de aprofundamento para um público especializado, ela perde um horizonte do comum, ela perde essa esfera pública mais geral, vamos dizer assim, com a sociedade, com o público leitor de jornais, vamos dizer assim. E ele vai chamar isso até de um suicídio, ele vai usar uma expressão forte, ele vai dizer, ok, agora a gente está falando entre pares, entre especializados, temos todo espaço, podemos aprofundar, mas assim, quem é que está nos lendo agora? Né? Como se a crítica perdesse essa vinculação que uma crítica de arte mais reduzida, né? Não tão aprofundada, que tinha espaço nos jornais, encontrava. Né? Então, isso me ocupa durante um bom tempo trazendo essas questões, assim, né? E o Márcio Seligman Silva é um pesquisador que vai tratar disso também em textos bastante recentes, assim, sobre um encastelamento da crítica na universidade, né? Ou seja, para quem nós estamos falando, né? É entre nós, só os pares, a quem isso se endereça, né? Então é um problema, é uma questão interessante, se coloca, né? Que está dentro desse escopo que eu vou analisando no primeiro capítulo da pesquisa, que é essa rarefação, que eu chamo de rarefação do espaço de crítica de arte na imprensa escrita. Né? Muito embora, acho que foi a Fátima que comentou, né? Em outros meios artísticos, sobretudo nos Estados Unidos, né? A gente tem o fenômeno das revistas especializadas, né? Que é bem anterior, né? Mas, de novo, né? Convocando uma expressão que eu trouxe, num meio mais precário como o nosso, onde os processos de institucionalização são mais demorados e mesmo fragmentados, né? Se dá num outro tempo, num outro compasso, né? E aí envolve questões mais profundas mesmo, que uma própria desconexão das artes visuais com um segmento mais abrangente da sociedade, diferente da música, do cinema e mesmo do teatro. Né? Isso a gente vai ver desde os anos 60, isso, né? Quando a gente vai ver as perseguições, né? Os silenciamentos na época da ditadura, as artes visuais meio que ficam num lugar assim, meio privilegiado, porque né, os militares nem entendiam o jeito que estava acontecendo, eles não viam aquilo potencial de alcance no público. Então tem uma série de questões que envolvem o todo social, questões de educação, mas que no Brasil, né, tem essa questão. Então, é um bom problema assim, se refletir sobre isso, ou seja, né, essa ampliação de espaço se endereça a quem? Será que não se perde, né, um elo, um vínculo, né, mais próximo com um público não especializado? Né? Então, essa é uma pergunta boa assim, para todos nós. Bom, sobre a imagem, a questão da imagem. Sem dúvida, o trabalho mostrado aqui do Polo, que ele é um ato, né? A prova desse entendimento é quando estava aqui finalizando a fala, só para pegar um fio da meada para facilitar, quando o Camilo pergunta, por exemplo, a Eleonora a respeito dos registros, né? Eles são exatamente, corroborando o que você acabou de dizer, eles são exatamente uma forma de você manter a obra pulsante. Né? Então, se a gente tem esse raciocínio, a gente pensa, por exemplo, no campo todo, no campo de uma exposição como um todo, ela é uma mescla de espaço e imagem construído e imaginado. Né? Então, ela está exatamente nesse trânsito, ela está nessa liminaridade, vamos dizer assim. Sabe? Não sei se isso consegue responder sua pergunta, se esse meu comentário atinge a questão colocada, mas é um trânsito. Eu vou retomar aqui algo também que é um texto que me é muito caro, e eu acho que ele ilustra bem, quando você pergunta para o Frank Castell se o teatro é uma arte visual. Então, assim, na hora que você começa a pensar, né, e fazer essa mesma reflexão sobre a cenicidade, vamos dizer assim, da exposição, você vê que você cai no campo da imagem. Né? Você cai no campo da imagem, inclusive na própria escrita da exposição. Você cai no campo da imagem na própria expografia, melhor dizendo. Né? Então, assim, e, ao mesmo tempo, você lida com espaços imaginados. Né? Então,
Não por acaso você encontra nesse campo, como todo, um ambiente fecundo, né, de imagens. É isso, não sei se... Muito bom, obrigado. Bom, obrigada, então. Cumprimentar mais uma vez Sônia, Francisco, agradecer a presença de todos os que estão aqui em nome do Grupo Modos. Convidar, então, que às 6h30 retomamos, não é? Com mais uma mesa. Nós vamos ter, então, a presença de Odinaldo da Costa Silva e Sandro K. A mediação é de Luiz Cláudio, não é? Nessa próxima mesa, que abre ali às 6h30. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos com nesse mesmo lugar, nesse mesmo endereço. Tá? Parabéns, Francisco, Sônia, foi muito bom ouvi-los, e essa apresentação vai ficar gravada também, não é? E logo vai ser disponibilizada, e vamos divulgar, não é? Nas redes, tanto pelo Instagram, quanto pelas redes sociais do Grupo Modos, para poder assistir novamente ou tomar detalhes, tá? Então, bom final de tarde, até logo mais, né? Passo Dionísio, Fátima, Maria. Vocês querem fechar alguma coisa? Voltamos às 6h30. Agora ainda é boa tarde. Parabéns, Sônia. Parabéns, Francisco. Obrigada a todos. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Um prazer e satisfação estar aqui.